Fala, Dev Raiz! Hoje a gente vai encarar um cenário bem real, daqueles que tiram o sono de qualquer um. Pensa comigo, sexta-feira, fim do dia, e de repente, pá! Aquele alerta crítico de produção. A latência tá lá em cima, a aplicação não responde e o telefone do comercial já tá tocando. Esse é o nosso chamado para a aventura. E olha, esse é um daqueles desafios que não tem resposta pronta no Stack Overflow, não. Cada caso é um caso. Então, bora mergulhar nisso. A gente estruturou essa análise aqui como uma jornada, a odisseia do desenvolvedor. Esse slide é o nosso mapa do tesouro. A gente vai passar junto por cada uma dessas etapas, explorando as hipóteses, os erros que a gente comete no caminho e, claro, os aprendizados. A nossa história começa num lugar bem familiar para muita gente. Uma aplicação monolítica, nosso bom e velho legado, que já viu dias melhores. Fazer um deploy novo dá até calafrio, o desenvolvimento está lento e o sistema... Bom, o sistema está pedindo socorro. Quem aí nunca se deparou com uma mensagem dessas nos logs, né? Esse é o nosso chamado. E a primeira hipótese que vem na cabeça qual é? Ah, deve ser uma query lenta, um gargalo no banco. A gente vai lá, otimiza um índice, sobe um fix correndo, mas não demora muito e o problema volta. É o primeiro sinal de que o buraco é bem mais embaixo. E o problema de verdade não é só aquele erro. É um conjunto de code smells, de cheiros estranhos no código que a gente foi ignorando com o tempo. É aquele controller com um método de 200 linhas que ninguém mais tem coragem de encostar. É a mesma lógica de negócio copiada e colada em 3 endpoints diferentes. A dívida técnica está cobrando a conta. E com os juros. E aí, no meio desse caos todo, a gente começa a ouvir uma música. É o canto da sereia. A solução que está na boca de todo mundo. Microserviços. A promessa de times independentes, deploys que não quebram tudo, resiliência, escalar só aquele pedacinho que precisa. Parece até mágica, a resposta para todas as nossas preces. A gente vê esses cases de sucesso de empresas gigantes como a Netflix e pensa, é isso, encontrei o caminho. A ideia de quebrar nosso monolito em um monte de serviços pequenininhos parece ser a única saída para a gente conseguir crescer. A gente já começa até a desenhar os novos serviços num quadro branco, todo empolgado. Só que aí vem o primeiro balde de água fria. A gente tenta aplicar essa ideia na nossa stack, que é um framework como o Laravel, e percebe que está lutando contra a própria ferramenta. Esses frameworks foram feitos para serem monolíticos. Forçar uma arquitetura de microserviços neles não é só um refactor, é uma briga constante com a filosofia base da ferramenta. E é aqui que a complexidade simplesmente explode na nossa cara. Aquilo que antes era uma simples chamada de método dentro do código, agora virou um problema de infraestrutura, de rede. A gente usa REST, gRPC, vai para mensageria. Cada escolha dessas traz uma avalanche de novas preocupações. Latência, serialização de dados, service discovery. Toda aquela simplicidade que a gente tinha, foi embora. É nesse momento de frustração, sabe, depois de quase se afogar nessa complexidade toda, que a gente para e respira fundo. Será que não tem um jeito melhor? Um caminho do meio? E aí que a gente encontra o nosso mentor. Uma abordagem mais pé no chão, mais pragmática. E esse mentor é um monolito modular. A ideia é genial de tão simples. A gente organiza o código como se fossem microserviços, com fronteiras claras e responsabilidades bem definidas, mas mantém tudo dentro de uma única aplicação, um único deploy. A gente ganha a organização sem o pesadelo de gerenciar um sistema distribuído. Dá uma olhada em como a nossa aplicação está hoje. Tudo organizado por tipo técnico. Tem a pasta de controllers, a de models. Para entender uma feature de faturamento, por exemplo, a gente tem que sair caçando arquivos em umas 10 pastas diferentes. É um caos. Agora, olha a mágica acontecendo. A gente agrupa o código por domínio de negócio. Tudo que é de billing, ou seja, faturamento, fica dentro do módulo billing. Cara, a carga cognitiva para dar manutenção ou para criar algo novo simplesmente despenca. Fica muito, mas muito mais fácil de raciocinar sobre o sistema. Ok, a teoria é linda, né? Mas agora chegou a hora de sujar as mãos. É aqui que a jornada fica de verdade interessante, na hora de refatorar nosso código legado para essa nova estrutura modular. E o primeiro passo é começar a pensar com a cabeça do negócio, usando conceitos do DDD, o Domain Driven Design. A gente identifica os contextos delimitados, ou seja, as grandes áreas da nossa aplicação. Gestão de usuários é uma coisa, gestão de eventos é outra, completamente diferente. Cada um desses contextos vai virar um módulo nosso.
Lembra daquele controller de 40 linhas que a gente falou? Então, é ele que a gente vai atacar. Um método só que faz de tudo um pouco. Valida o request, checa a permissão do usuário, busca dados, manipula, salva no banco e ainda monta um JSON. Testar um negócio desses é um pesadelo. Mudar uma linha quebra outras 3 que não tinham nada a ver. E olha só o resultado, depois de aplicar uns padrões como CQRS. O nosso controller vira um maestro, com 4 linhas. Ele só recebe requisição e delega o trabalho pesado para classes que são especialistas naquilo. O código fica limpo, testável e infinitamente mais fácil de entender. A chave aqui é a separação de responsabilidades. E a notícia boa é que a gente não precisa reinventar a roda. Existem ferramentas como esse pacote NWidArt/Laravel Models que dão pra gente os comandos para criar e gerenciar esses módulos de forma bem estruturada. Isso ajuda demais a manter a disciplina e garantir que as fronteiras entre os módulos sejam sempre respeitadas. Beleza, nosso monolito agora está modular, está organizado, a vida melhorou uns 200%. Mas e se um desses módulos, sei lá, o de notificações, realmente precisar escalar de forma diferente e virar um serviço separado? Ah, agora sim a gente está pronto para enfrentar o chefe final, garantir a consistência de dados num ambiente distribuído. Essa é a pergunta de $1 milhão. No monolito, a gente estava tranquilo com a transação ACID do banco de dados. Agora, com vários bancos separados, como é que a gente garante que a reserva do voo, do hotel e do carro aconteçam todas juntas? Ou que, se uma delas falhar, nenhuma aconteça? E a resposta para esse dilema, geralmente, é o padrão Saga. Ele funciona como uma coreografia, sabe? Cada serviço faz a sua parte. Se alguma coisa dá errado no meio do caminho, os serviços que já atuaram executam ações de compensação para desfazer o que fizeram. É um jeito inteligente de manter a consistência do negócio. E mesmo aqui, a gente tem escolhas a fazer. A saga pode ser coreografada, onde os serviços reagem a eventos uns dos outros. É mais desacoplado, mas bem difícil de rastrear. Ou pode ser orquestrada, com um serviço central mandando no fluxo. É mais simples de entender, mas cria um ponto central de falha. De novo, não tem resposta fácil. É tudo trade-off. E é assim que a gente volta da nossa jornada. Não com uma bala de prata, não com uma solução mágica, mas com uma coisa muito mais valiosa: sabedoria. Aquela que vem da experiência, dos erros, dos acertos. Porque no final do dia, ninguém acerta de primeira. O que importa é o que a gente aprende com cada deploy que quebra em produção. O Elixir, a grande lição, é entender que tudo na nossa área é uma troca. O monolito modular é fantástico, o deploy é simples, a performance é ótima, é bem mais fácil de operar. O lado ruim? Exige uma disciplina quase militar do time para não deixar os módulos se misturarem de novo e tudo virar aquele macarrão de código que era antes. Então a reflexão final que eu deixo pra gente é essa. Antes de embarcar naquela jornada épica e caríssima de reescrever tudo para microserviços, será que uma refaturação bem pensada para um monolito modular não resolve 90% dos seus problemas com 10% do esforço? Muitas vezes, o passo mais inteligente é o mais pragmático. E aí, como você faria diferente na sua stack? Se você já passou por uma situação parecida, compartilha com a gente nos comentários como resolveu. Cada experiência dessa fortalece demais a comunidade.